pessoal! Você já falou sobre cultura de dados dentro da sua empresa? Vocês já avaliaram a cultura analítica da sua organização? Quando nós falamos de cultura de dados, nós primeiro precisamos pensar sobre o que é uma cultura. Cultura é uma ação ali coletiva de um grupo, e quando a gente fala de cultura de dados, são as ações, pensamentos que direcionam para essa postura de ser orientada a dados, de utilizar os dados para a tomada de decisão. Então, quando a gente pensa em modelos, que falam sobre cultura analítica, sobre como tomar decisões baseadas em dados, nós temos pelo menos 3 que são ali, na minha percepção, as mais completas para falar sobre esses assuntos, que são os modelos da Gartner, modelo da Deloitte e da SAS, que eles olham não só para toda a infraestrutura que é necessária dentro das organizações para construir um pipeline de dados, mas também nós temos as discussões que são realizadas, as evangelizações para a construção ali de um data literacy, onde as pessoas são treinadas, são preparadas para falar sobre dados. Nós temos também a conscientização da liderança, para entender que a tomada de decisões baseada em dados é muito importante, traz retorno financeiro para as empresas. Então, quando a gente pensa nesse processo, as empresas que estão em uma maturidade de dados menos ali desenvolvida, elas possuem processos ali que utilizam muitas planilhas, processos muito manuais, onde tudo é tratado em silos, ou seja, existe um grupo de negócio que não conversa com outro grupo de negócio, então as informações elas ficam ali muito dentro de cada um dentro da sua caixinha, e a gente não tem ali uma conversa, um planejamento de indicadores em conjunto para conseguir alcançar os objetivos da empresa. Quando a empresa ela começa a perceber que dados é importante, ela começa a estruturar ali uma infraestrutura de dados, então o time de TI, o time de governança de dados, os times que estão ali mais no dia a dia de dados, desenvolvimento da infraestrutura, dos bancos de dados, eles passam a atuar mais fortemente. A gente tem também a percepção de que é preciso ter uma rotina de desenvolvimento de análise de dados. Então, ao invés de utilizar só os dados do passado, a gente consegue utilizar ali os dados mais no presente, mais no dia a dia da operação, para entender o que aqueles dados, o que aqueles comportamentos estão nos dizendo dia após dia, não só no fechamento de um mês. A gente tem também uma estrutura que vai propiciar uma centralização de dados para que todo mundo tenha acesso a dados e consiga analisá-los para tomar decisão. E aí, quando a empresa ela começa a ficar mais madura, a gente percebe que dados são imprescindíveis para a tomada de decisão, para os investimentos. Então, a gente começa a ter ali não só as análises ad hoc, olhando para o passado, mas a gente começa a ter análises preditivas, análises prescritivas. Também começamos a ter machine learning, então aprendizado de máquina, automatizando processos, prevendo o futuro, direcionando os investimentos da empresa. E assim a gente consegue ter uma visão muito mais assertiva do que esses dados podem nos proporcionar e direcionar os caminhos para o futuro da empresa e dos negócios. Então, pessoal, esse é um tema que está muito em voga, está todo mundo falando sobre cultura de dados, sobre maturidade analítica e como a gente pode evoluir esse processo dentro das empresas, essa transformação organizacional. E eu espero que vocês façam parte ali também no dia a dia das suas empresas, propondo melhorias de processos, de como fazer esse treinamento ali para desenvolver a cultura de dados. Então fica aqui com a gente que a gente vai continuar falando sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado e até mais!